Nesta aula vamos ver o que são filtros, vamos conhecer o menu filtro, vamos conhecer alguns dos filtros mais comuns e vamos falar genericamente sobre os filtros, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, quais as potencialidades dos filtros. Portanto, esta aula é uma aula de apresentação aos filtros. Vamos abrir a nossa imagem Open e dentro da pasta 11 filtros, clicas, abres Valência. Eu não vou abrir, já tenho aqui aberto. Vou aqui fazer Ctrl 0, mais uma vez vou duplicar aquela camada, Ctrl J, e vou ocultar a de baixo para já. Provavelmente ainda vamos precisar de mexer nela, mas vamos conhecer então o menu filtro. Portanto, os filtros estão todos aqui neste menu. Nós temos alguns que estão por grupos, portanto repara aqui o Blur, o Distort estão por grupos. Alguns basta clicar, tem só um, portanto está isolado, e outros estão por grupos, por exemplo aqui o Filter Gallery, onde nós temos muitos filtros que podemos aplicar na nossa imagem, mas depois teremos uma aula onde falaremos melhor sobre este. Aqui é mais para apresentar como funcionam os filtros, portanto é bastante rápido de aplicar, como reparaste. Depois temos algumas possibilidades de configurar aquilo que nós queremos, não temos que sujeitar àquilo que nos aparece. Em relação ao menu filtros, as versões anteriores tinham mais coisas, mas estavam repetidas. Portanto, aqueles que estavam aqui no Filter Gallery, muitos deles apareciam depois aqui repetidos, e então o que eles fizeram foi compactá-los todos aqui, não os repetir aqui. Se preferires a versão antiga, vais a Edit, Preferences. Se estiveres a trabalhar em Mac, clicas no menu Photoshop e vais então a Preferências também e Plugins. E aqui, se clicares aqui, vais ter então o teu menu antigo, como nas versões CS5, CS5.5, é assim que aparecerá. Eu acho que ter repetido ainda confundo mais. Os filtros são mais de 100, portanto, a ter repetido ainda torna mais penosa a escolha do filtro. Portanto, eu acho que é importante que não tenhamos repetidos, mas fazes como achares melhor. Portanto, como eu te disse, os filtros são muitos. Nós vamos ver aqui alguns dos mais conhecidos. Aqui em Noise temos este para eliminar os riscos e as poeiras. Temos o Reduce Noise para eliminar o ruído, lá está. Temos o Gaussian Blur para desfocar a imagem. Temos o Motion Blur para criar efeito de movimento. E temos o Surface Blur para tratar a pele, portanto para fazer uma suavização da pele. No Sharp temos aqui o Unsharp Mask, portanto para focar os contrastes, para acentuar os contrastes, digamos assim. Temos no Noise o Add Noise para adicionar grão, portanto para dar o efeito de fotografia antiga com o ISO muito alto, portanto um ISO de 800, 1600, por exemplo. E por último temos o Blur, Lens Blur para criar profundidade de campo, portanto para ganhares campo de focagem. Depois temos o Liquify, nós vamos falar sobre ele mais à frente, mas esta opção aqui, ela é muito interessante para fazer, por exemplo, caricaturas, resulta muito bem. Nós depois veremos mais sobre este filtro, mas podemos já dar aqui uma pequena amostra. Portanto, repara que eu posso distorcer aqui a imagem, vai sempre depender das configurações que nós temos aqui e aqui, mas depois veremos mais à frente. Portanto, isto é muito interessante para fazer caricaturas. Podes crer que é muito divertido. Eu já me diverti bastante a fazer isto com colegas de trabalho. Portanto, com as fotografias dele, depois fiz como eu achava que eles deviam ser, digamos assim. Portanto, não era como eles são, era como eles deviam ser. E acrescentei ali uns narizes, umas bocas enormes. Houve alguém que ficou grávida, porque é muito fácil nós aqui fazermos estas alterações. Portanto, eu vou cancelar. Como disse, veremos mais sobre este filtro. E agora vamos falar um bocadinho sobre a generalidade dos filtros, portanto, sobre algumas normas. Portanto, nós para aplicarmos um filtro temos de ter uma camada com pixels, porque ele vai trabalhar sobre os pixels que lá estão e vai transformá-los noutra coisa qualquer. Os filtros funcionam de formas diferentes em imagens diferentes, portanto depende sempre dos filtros que lá estão, da cor, da luminosidade, da saturação das cores. Vai depender de muitos fatores, portanto aplicar aqui nesta imagem ou aplicar noutra imagem com outros tons é muito diferente. Com a resolução também é muito diferente. Muitos filtros só funcionam em RGB, portanto aqui no modo, se não tiveres RGB vais perder a possibilidade de ter muitos filtros.
por exemplo, se tiverem CMYK, e estes dois de cima nem sequer permitem que seja aplicado filtros. Também aqui é aconselhável ter 8 bits por canal, porque muitos dos filtros não funcionam assim a 32 bits. Se tivesse uma imagem a 32 bits e aplicasse um filtro, o computador podia brecar, podia ficar sem funcionar, porque é demasiada informação para ele processar. Mesmo imagens muito grandes, eu tenho aqui uma imagem de 1,37, nós vamos aplicar alguns filtros, 1,37 megas. Nós vamos aplicar alguns filtros, alguns deles ainda vai começar aqui a pensar, e a imagem não é assim muito pesada. Outra coisa que temos de ter em atenção é a questão das formas vetoriais, seja texto, seja desenhos criados aqui com o Pen Tool, ou seja, aqui as shapes, as formas, nós temos que rasterizá-las para poder aplicar os filtros. Portanto, se tens uma forma criada, portanto eu vou aqui criar rapidamente, e tens que rasterizar para poder, aqui, rasterize layer, para poderes aplicar os filtros também nesta camada, senão não vai ser possível. Eu vou aqui andar para trás. Depois, ainda voltando ao menu Filter, nós aqui temos o último filtro aplicado e se quisermos voltar a aplicá-lo é só clicar aqui ou fazer Ctrl F. Os filtros consomem muita memória, portanto, como eu disse há pouco, eu tenho aqui uma imagem leve e é possível que em alguns filtros ele comece aqui a pensar, porque vai depender da memória do meu computador, vai depender do peso da imagem e do filtro a ser aplicado. Há filtros que são requerem mais da máquina que outros. Portanto, se te aparecer, se aplicares um filtro e ele demorar muito e depois no fim der erro a dizer que não conseguiu aplicar o filtro na sua totalidade, terás que desligar programas que não precises para libertar a memória para o Photoshop. Poderás ir ao painel History e apagar estados do histórico para que possas ter mais memória no computador. Isso será algumas das coisas que poderás fazer. Se não der, tens que arranjar um computador melhor ou pedir a alguém para te fazer esse filtro noutro computador, numa biblioteca com computadores mais potentes. Eu já tive que fazer isso, não nos filtros do Photoshop, mas já tive que ir a outros sítios para fazer, por exemplo, renders, porque no meu computador não ia, ou melhor, ia resultar, mas iria demorar muito tempo e eu não... Seria mais rápido ir a uma biblioteca onde tem computadores bons. Por acaso também tinha o Photoshop instalado, ou naquele caso o After Effects, e aí eu fiz o render dos vídeos lá. Portanto, se tiveres essa situação, precisas fazer um ou dois filtros, ou seja, os que for, mais vale, se achares que demora muito tempo, mais vale ires a outro computador, um computador público talvez. As universidades normalmente têm. Este caso que eu estava a dizer referia-me exatamente à universidade. Mas vamos continuar então com os filtros. Nem todos os filtros apresentam o preview, como nós vimos uma pré-visualização do que ia acontecer. Portanto, eu vou aqui, Filter Gallery, desculpa, não é isto que eu queria. Portanto, Filter, e aqui Filter Gallery, para abrir a galeria. Portanto, eu aqui tenho um preview do que vai acontecer, mas nem todos têm isto. Portanto, alguns não nos permitem visualizar o que vai suceder. A maior parte dos filtros depois tem possibilidade de nós controlarmos alguma parte, mas nem todos. Por exemplo, o Blur, Average e o Render Clouds são uma aplicação imediata, não permite nem sequer ver, nem sequer controlar o efeito desses filtros. No entanto, nós podemos aplicar aqui um filtro. Eu vou aqui aplicar o último, não é importante qual é, e nós podemos vir a Edit e Fade Filter Gallery. Isto vai permitir que nós reduçamos o efeito do filtro aplicado. Portanto, aqui estamos a controlar a opacidade deste filtro. Nós já vimos isto quando falámos nos modos de mistura. Eu volto a chamar a atenção que tem que ser feito imediatamente a seguir a aplicar o filtro. Portanto, nós aplicamos o filtro e vamos logo ao Edit e vamos fazer o Fade para esbater o efeito do filtro, portanto, para ganhar transparência. Os filtros têm que ser aplicados sobre camadas ativas e visíveis. Portanto, eu não posso aplicar um filtro aqui. Por exemplo, esta camada está invisível, eu não posso fazer isso, não posso aplicar. Portanto, se surgir esse tipo de erros, não foi possível aplicar o filtro, experimenta, tens de ter um filtro, uma imagem rasterizada, portanto, uma imagem em pixels, e tens que ter a camada visível e ativa. Portanto, a ativa, é como está agora, tem este azul aqui por cima, e visível o olho. Depois, nós podemos aplicar filtros a várias camadas ao mesmo tempo, mas para isso temos de trabalhar com Smart Objects. Nós teremos uma aula dedicada a Smart Objects para filtros, ou melhor,
também Smart Filters, e é aí que nós podemos ver como fazê-lo. Entretanto, nós também podemos aplicar, como nós vimos, o filtro é aplicado a toda a camada, mas nós podemos querer apenas uma parte da imagem. Eu vou abrir aqui o History e repara que nós temos aqui o nosso histórico e nós podemos usar o pincel do histórico para apagar até chegar a ele, portanto apagar até chegar ao histórico. Portanto, eu estou a apagar até chegar a este snapshot, nós vimos isto já numa das aulas. Outra hipótese, eu vou andar para trás. Outra hipótese é aplicar aqui uma máscara. E com a máscara selecionada, ir buscar aqui o nosso pincel. E agora, repara que... eu estou a branco, queria a preto. Portanto, eu queria era a preto, não estava a reparar. Portanto, pintar a preto. Estou a fazer esconder a imagem, e se eu puser a visibilidade deste de volta, eu posso ter então aqui apenas uma parte da imagem com o efeito, com o filtro que eu fiz. Portanto, agora era só ter algum cuidado, não era fazer este disparate que eu estou aqui a fazer. Portanto, isto era apenas para mostrar. Portanto, eu podia ter então com algum cuidado, mas não te vou amassar agora com isso. Quero só chamar a atenção, ou melhor, relembrar que nós podemos repor áreas de imagem pintando a branco. Portanto, o branco volta a mostrar, e estamos a trabalhar neste layer. Portanto, neste caso, volta a mostrar o que nós temos aqui. Portanto, podes estar isto com outras imagens tuas, aliás, aconselho-te a fazer isso. É muito interessante estes trabalhos assim. Podias depois também aqui esbater isto, fazer algumas operações. Podias também dizer assim, agora também quero o dinossauro. Podes fazer isso com outras imagens, eu aconselho-te a fazer isso. E nós vimos aqui também como aplicar o filtro a várias zonas da imagem. Mas repara que nós tivemos que duplicar a camada, mais à frente vamos ver outras formas também de resolver isso. Então, até à próxima aula, onde continuaremos a ver os filtros, nomeadamente vamos ver dois dos filtros mais usados, o focar e o desfocar.